quero cumprimentar você nessa manhã com a paz do Senhor. Tem um cântico que diz assim: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. A palavra de Deus lá no Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu me lembrei do meu pai. Sinto muita falta das nossas conversas, das nossas brincadeiras e da nossa amizade. Eu ligava para ele todos os dias pela manhã, e se eu demorava a ligar, ele me chamava de volta. Quando eu ligava para ele avisando que eu estava indo para sua casa, já falei isso aqui, a primeira pergunta dele era o que eu gostaria de comer. Mas quando eu chegava lá, a pergunta mudava: vamos ao monte? Íamos ao monte orar, eu, ele e a sua esposa, debaixo do sol quente. Mas que bênção era ter esse tempo com os dois. Mas quando ele faleceu, veio sobre mim um desânimo, um sentimento que eu teria de caminhar sozinho, de que eu não teria mais a sua ajuda, e isso entristeceu muito o meu coração. O pastor Marcos Lucado, em um texto, pergunta como podemos lidar com esse desânimo. Como podemos curar os desapontamentos? E ele mesmo responde dizendo: volte à história. Quando eu vi isso, eu me perguntei: como assim voltar à história? E ele explica dizendo: leia o texto novamente. Se precisar, leia de novo, e lembre-se que você não é a primeira pessoa a chorar e você não é a primeira pessoa a ser ajudada por Deus. A resposta foi direta. E eu me lembrei do povo de Deus quando estava chegando ao final da sua jornada no deserto e Moisés morreu. Eles ficaram vendidos, perdidos e tiveram medo. Mas Deus estava com eles, Deus vinha preparando um outro líder para conduzir o povo. Leia a história novamente e relembre o que Deus já fez. Relembre, leia de novo e releia quantas vezes precisar. O desafio que você está vivendo hoje é grande demais? Relembre a história. Moisés conduziu o povo pelo meio do deserto. E quando tiveram fome, Deus enviou o maná para todo o povo comer e saciar sua fome. Quando o povo teve sede, Deus fez sair água da rocha, da pedra. E quando o povo quis comer carne, Deus enviou codornizes para o arraial. Qual é mesmo a sua preocupação? O que você tem medo que falte? Talvez você esteja com um coração ferido, machucado e marcado pela dor. Talvez você se sinta traído por alguém. Mas preste atenção, volte à história e você verá um José, um homem abandonado pelos irmãos, vendido por eles como escravo. Mas vemos que mesmo com tudo o que passou, com todas as lutas, ele perdoou a seus irmãos e os amou. Não se esqueça, depois de todas as lutas, Deus o honrou e o colocou como cabeça de uma das maiores nações da sua época. Volte à história, abra os seus ouvidos e ouça Deus falar com você. Já sei, talvez seus inimigos se levantaram contra você e eles são imensamente fortes, grandes e muito poderosos. De novo falo para você, volte à história. O rei Josafá, pela fé, saiu contra os seus inimigos muito maiores e muito mais fortes e muito mais poderosos que ele, confiados somente em Deus. E ele os venceu, sem nem ter que lutar. Consegue entender a profundidade do amor e do cuidado de Deus por você? Querido, querida, volte à história quantas vezes você precisar. Leia, releia e ouça a voz do Senhor.
Se precisar, ele vai abrir o Mar Vermelho novamente, só para você passar. Se precisar, ele vai fazer o tempo parar para você vencer a guerra, assim como fez com Josué. Volte à história. Pastor, eu estou enfrentando uma doença muito séria. Digo para você, volte à história. Quando a mulher que havia 12 anos sofrendo de um sangramento, que não aguentava mais essa luta, ela procurou Jesus, tocou em suas vestes e imediatamente ela foi curada. Pois ao tocar em Jesus, dele saiu poder, saiu virtude e ela foi restaurada. Meu amado, minha amada, volte à história. Se por acaso você estiver triste, com medo ou pensando em desistir, não o faça. Volte à história. Não entre em pânico, não desista. Apenas deixe o Senhor lembrá-lo de que Ele ainda tem o controle de todas as coisas. E eu tenho um amigo do coração que todas as manhãs me lembra que Deus está no controle. Mesmo que tudo pareça exatamente ao contrário, Deus está no controle. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E não se esqueça, se precisar, volte à história. Que Deus te abençoe. E você, não se esqueça, seja bênção.